tarde, meu povo. Guardando as pessoas que ainda estão entrando. Boa tarde, Socorro. Tudo Isso. bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá aguardar mais um pouquinho, né? Vamos. O pessoal da comissão, mandei lá o pessoal para falar. Eliane Monteiro aí, Elaine Monteiro, Edna aí, Sobreira, Carlos Escutando bem, Santos. Socorro? Tá tudo bem, você também? Sim, sim. Ok. Só... Aqui a gente tem que marcar bem direitinho um horário, não é isso? Sim. Olha a Nós Lisiane entrando, coisa boa. teremos 58 minutos. Ótimo, Anastácio também, um monte de gente conhecida, que coisa boa. Vou fixar aqui. Lá. Pessoal, boa tarde. Eu acho que vai entrar mais pessoas, mas também vai ficar gravado. Vamos iniciar para a gente não perder muito tempo. A gente tem muito assunto que conversar. Não é Isso. mesmo, Socorro? Hoje eu estou aqui recebendo a nossa colega Socorro. A Socorro hoje ela é consultora tributária, ela é ex-auditora da Cefaz do Ceará e ela participou do Grupo Nacional do Projeto SPED de 2005 a 2018. Uma das pessoas aí mais experientes que nós temos no estado do Ceará, uma grande referência no que Olha a tange a responsabilidade, SPED. não aumenta a minha responsabilidade. É verdade. Eu lembro bem de você. Quem procurar aí o vídeo até do Felipe Guerra contando a história do SPED, ele vai citar Socorro Os com meninos a são historinha amores. dos erros, dos 1000 erros e dos 5000 erros. Uhum. Pois é, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou João Neto. Eu sou contador, professor e consultor também. Sou pós-graduado em contabilidade, auditoria e gestão tributária, tá bem? E hoje sou professor na Uninasal e no IPOG, Instituto de Pós-Graduação. E participo também da comissão do Simples Nacional. E aí, Socorro, vamos lá, o que a gente tem para hoje? Hoje a gente tem muito assunto, vamos falar de muita Isso. coisa, até mesmo pelo fato do Simples Nacional do Ceará ter sido um dos estados, não foi o primeiro, mas foi um dos estados a encabeçar o SPED fiscal para o Simples Nacional. Isso, eu vou lhe corrigir. Foi o primeiro mesmo. E o Rio Grande do Norte. Não, veio depois. O nosso Veio veio depois, primeiro, né? inclusive o estado de Ceará é um modelo assim para os outros estados. Todo mundo, quando eu Perfeito. estava na época lá, né? Então todo mundo lá caiu em cima. Ai, como é que vocês estão fazendo? Eu quero fazer também. Até Perfeito. porque Pernambuco na época já estava criando a DSTDA, aquela declaração que faz da substituição. E eu disse, nossa, não precisa mais uma declaração para o pessoal do Simples. O SPED dá para a gente fazer tudo. Então, houve assim, um grande movimento aí com relação a isso aí. Eu conversei com um colega, que é o Helder, agora que está indo, que é o colega da Cefaz, que está indo agora para o grupo, e ele socorro o pessoal, está tudo louco, indo louco para o SPED, saber notícia do SPED, do Simples Nacional, que estão loucos para implantar lá. Quem não implantou está correndo para tentar implantar. A gente anda aí o Brasilzão dando aula. Já tive a Isso. oportunidade de ministrar aula em alguns outros estados aí, em outras regiões também. E a gente, quando chega e fala, eu falo bastante do SPED do Simples, e outra coisa que eu falo também, que serve como um grande exemplo para nós aqui no estado, é o portal Ciget. Chego a Isso. mostrar, as pessoas ficam fantasiadas com a tecnologia que nós temos e com as informações que nós temos em mãos, informações essas fornecidas pelo fisco. Tranquilo. Nossa secretaria é destaque em onde vai com relação à parte tecnológica, das obrigações acessórias. Então, assim, a gente avançou muito. Até porque que eu sempre, assim, eu digo que o SPED é uma ferramenta tanto para o pessoal do fisco, tá? O pessoal das auditorias de fisco, quanto é também uma ferramenta para o próprio contribuinte. Então, ele é É uma até uma ferramenta para ferramenta você trabalhar.
É até uma ferramenta de gestão tributária, né? O Isso, SPED, é uma seus ferramenta de gestão relatórios, tributária, e isso, com cruzamentos. certeza. Acompanhamento, né? A gente está hoje num mundo novo aí que a gente vai trabalhar muito com a questão do monitoramento. Então, a grande ferramenta que a gente tem é exatamente o SPED, tá? Exatamente. Tanto para o fisco quanto também para o empresário em questão de gestão, né? Com certeza. Tributária No aí. entanto que hoje, eu costumo dizer também, Socorro, dos cenários da contabilidade, e hoje a gente pode verificar que a gente está no cenário na era digital. E a própria era digital, ela já se modernizou dentro do projeto SPED. Isso. Que é o quê? Como exemplo, nós temos a FD Reinf. A FD Uhum. Reinf, ela vem até nos trazendo um bizu, pode-se dizer assim, do que pode vir a acontecer no futuro, não é isso? Se eu tiver errado, me Exatamente. corrija, por favor. Não, tranquilo. E, assim, até as minhas palavras que eu tinha guardado aqui, eu já vou antecipando com relação ao futuro. Eu penso que o próprio SPED daqui o futuro não vai mais existir. Tá? A gente tem que ter uma reforma tributária aí, a gente tem que ter novos projetos aí de alteração em legislação na área tributária que possa renovar isso aí. E a gente tem que partir para aquela mera declaração que é hoje da pessoa física. O fisco apresenta os valores e o contribuinte assina digitalmente, ok, está a confissão de dívida. Né? Porque, assim, o que relata muito a questão da obrigação acessória é a confissão de dívida, né? Que é um determinado aí pelo CTN que tem que ter a confissão de dívida. Então, assim, ele tem que declarar, ele tem que confessar. Então, assim, essa burocracia aí, esses passos aí tem que ser eliminado para a gente chegar realmente somente à assinatura. É lógico que vai precisar de mais algum ajuste, alguma informação a mais que o contribuinte coloque lá de crédito ou de débito que possa vir. Mas os documentos fiscais têm que cada vez mais avançar, Com tá? certeza. A minha E os visão é que o SPED profissionais, não é para mais existir daqui a um tempinho. E olha que está bem próximo, Deus queira que essa pandemia tenha acelerado isso aí. com certeza, com o avanço tecnológico, né, que nós vivemos, a gente pode olhar aí, quando iniciou o projeto SPED, lá na nota fiscal eletrônica, quando ela entrou em vigor, a própria nota fiscal eletrônica já se modernizou bastante. E Isso. você citou agora um ponto importante, sai um pouquinho do nosso assunto, mas entra em total conformidade com a área fiscal, que é o imposto de renda da pessoa física. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ainda não conhecem, não sabem que a Receita Federal ela nos fornece uma declaração do imposto de renda pré-preenchida. Para quem não Tranquilo. sabe, pessoal, é algo que a Socorro citou, você com certificado digital, você acessa o ECAC e você consegue estar baixando essa declaração pré-preenchida, onde nela vem, por exemplo, você contratou plano de saúde, o plano de saúde Despesas informou a sua médicas, GIF, tudo. automaticamente o seu CPF é o elo de ligação, já vai estar lá, como despesas com educação, acabei de falar da saúde, despesas com educação, e também na pré-preenchida você já vem aquela linha de bens que você tinha informado na última, aí você vai e atualiza, vem todas as informações cadastrais da última declaração, e por aí vai. E assim a gente fala também, a gente pode tratar do próprio FD Reinif que eu tratei e outra, Socorro. Eu ainda digo mais, que esse elo de ligação que nós temos hoje, para o Simples Nacional, já tem uma certa confissão de dívida. Qual é Tranquilo. ela? A nossa, Hoje, o PG a das D, né? PGDAS, Isso. a nossa Secretaria de Fazenda, ela em parceria com a Receita Federal, ela já fornece informações de divergência. Divergência essa de quê? Você pode consultar, por exemplo, no portal CIGET as notas fiscais emitidas para determinada empresa e o que você declara no PGDAS. Ou seja, eu tenho o que o fisco, o que foi emitido, o que está na base do fisco, com o que eu declarei no PGDAS, onde é feito um cruzamento. Se houver divergência, a divergência que foi identificada no Estado, na Cefaz, ele automaticamente vai lhe aparecer como, lá na sua caixa postal, lá no ECAC, para você Isso, estar isso. retificando. Rapaz, assim, o que a gente vê ainda, que eu via muito o que era, Deus queira que não tenha mais. Era, às vezes, as pessoas declaravam o SPED muito bem, com todos os valores, isso, aquilo de entrada, mas quando chegavam as informações, por exemplo,
da declaração anual, né? A Defisa aí no caso. Colocava nada, não comprei nada, não vendei nada, e o PEGDAD tem valores, o SPED tem valores e anual não tem nada. Então, As assim... pessoas acabam se tornando inocentes no que se trata de cruzamento fiscal. Ora, se eu passei Exatamente. o ano, eu passei 12 meses do ano informando uma coisa para o Estado e no acumulado, na compilação dos 12 meses, eu vou informar Isso. algo diferente, não adianta, é só pegar a informação que você já entregou. É até, Isso. pode se tornar até um retrabalho, porque é algo que já está lá e você vai fazer novamente, mas em tese, a obrigação, ela quer isso, que você declare o que está declarado já. É É. só um cruzamento de dados. Até porque, assim, as secretarias aí de Fazenda utilizam esses dados até para fazer outros cálculos, tipo o índice de participação dos municípios, o PGDAS-D, né, as informações que estão lá declaradas com relação ao faturamento, é cálculo para o índice de participação dos municípios. Então, ele é de Sim. fundamental importância para os municípios. Tá? Eu tenho um município que apresenta o SPED muito bem, o contribuinte que está lá no município, mas o PGDAS dele está formando tudo zero. Aí o contribuinte diz, eu estou formando só para a Receita Federal. Que nada, você está formando para a Receita Federal e para o Estado. E Até essas mesmo repasse de informações geram índice de ICMS também. participação. Até mesmo Exatamente. repasse de ICMS, Isso, que... é o índice de participação que a gente chama dos municípios, baseado exatamente no PGDAS-D. Certo? Exatamente. Socorro, e vamos adentrar um pouco mais no SPED. A Isso. gente falou aí de Batimento preenchimento. batimento E de dados. no preenchimento tem uma coisa interessante também, que ele se evoluiu. Eu lembro, vou até voltar à história que eu falei lá no início, que eu lembro muito Tá? bem de você da história do Felipe, dos erros, que antigamente se trabalhava no SPED, eu conheço muita gente que trabalhava no SPED para corrigir os erros. Corrigir os erros a ponto de validar. Hoje, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresa de software e eu vi muito contador sofrer com isso. Ele queria só validar, transmitir, ele nem analisava a informação que estava dentro do arquivo. Isso. Com isso, aquele contador que sofria para validar, hoje eu já vejo ele já com outra situação, porque o problema dele não é mais validar. Hoje, o problema dele são as fiscalizações do período que ele só validou aquele arquivo. Porque aquele arquivo estava errado. E aí é onde entra, também eu costumo dizer que a validação do SPED, ela nada mais é do que um quebra-cabeça. Eu gosto de usar esse exemplo de um quebra-cabeça de 5.000 peças. Eu tenho ali uma figura geométrica, que pode ser um quadrado, um retângulo, e eu tenho um quebra-cabeça que vai me formar uma imagem e caber dentro da figura geométrica. Eu posso montar a figura geométrica, passou. Isso é tirar o erro, passa o SPED. Agora, Tranquilo. o fato de estar em compliance é se eu formei ou não aquela imagem. Que é o que Isso. quem sofreu lá atrás para validar, agora está sofrendo nos processos fiscalizatórios, nas autuações e acaba não sabendo. Isso é tudo erro de preenchimento, de informação que o SPED vai. Ainda só complementando meu raciocínio da informação, Socorro, você lembra que lá em 2016, quando teve toda aquela revolução do SPED fiscal para as empresas do Simples Nacional, teve aquela discussão onde nós do Conselho entramos, inclusive, e devido à questão dos itens, o que é que você tem a dizer sobre isso? O que é que Pronto. você pode nos Esse aí relembrar, nos esclarecer? Isso aí foi um grande ganho, né, na época, com relação aos itens aí dos pleitos do CRC, né, para conosco. Eu me lembro bem que estava eu e o Eliezer, eu era o coordenador da fiscalização na época, à frente desse projeto, que era lançar o SPED para os contribuintes, e foi um grande ganho, porque a primeira instrução normativa, ele falava em itens. Depois a gente tirou itens, afinal de contas a gente chegou só o quê? Aos livros que são obrigados hoje pela lei complementar, que é só o de entrada, tá? E o inventário. Até na primeira instrução normativa tinha tanta informação com respeito ao item, como tinha também as operações de saída. Então essas duas informações a gente deixou como opcional, tá? Agora sim, eu sempre digo que vocês, contadores, têm que ter assim, muito cuidado com isso, né?
Porque você não está obrigado a mandar para o fisco. Mas, embora não esteja obrigado a mandar, mas é interessante você deixar dentro do seu software essas operações, essas informações, né? Porque, geralmente, o software, na hora que você vai gerar o arquivo do SPED, ele vai perguntar se quer com item, se é item, como é que quer a informação a ser enviada para o fisco. Mas acesso, né? é interessante deixar, porque tem os valores do inventário, que o inventário, as informações respectivas do inventário, não tem mais aquela história de receber do contribuinte para contar na prateleira o que tem e o que não tem. Morreu. O seu inventário é exatamente o que você está mandando para o fisco. As suas informações de entrada, menos as informações de saída. Subtraindo essas aí é o que vai dar os seus estoques. Então, este cuidado é muito, assim... Aí eu só vou colocar lá a entrada. Vou esquecer, não vou botar nada, informar nada de saída. Não. Coloque lá nas suas informações, mantenha no seu software lá essas informações. Até porque, se ele mudar, né? Que nós temos hoje a questão do sublimite, né? Se ele realmente mudar, acabar mudando, né? Para o regime de pagamento normal. Poxa, eu só notei agora que ano passado o cara já era normal, né? Perdeu o benefício. Aí eu vou ter que retificar os SPED. Ora, já está com tudo bonitinho dentro da máquina dele, ele só vai o quê? Mandar corretamente o arquivo. Se for pago tudo por substituição tributária, olha lá, não precisa nem mais lançar nem débito, nem crédito. Já está tudo lá dentro do sistema, é só mandar um arquivo retificando. Socorro, existe também uma grande dificuldade, às vezes, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos contadores, foi na época da empresa de software, e lá olha o amigo Eliezer aí aparecendo. Grande Eliezer. Pude observar, Socorro, a dificuldade dos contadores, das empresas contábeis e até mesmo das empresas em geral, o grande Danilo, um abraço, do investimento da comissão do SPED aí conosco. A grande dificuldade dessas empresas em investir em tecnologia. Isso. E num cenário a qual estamos, não tem como você atuar sem você ter um investimento em tecnologia. Você tem que dar um passo à frente do seu tempo. Agora, na pandemia... Mais do que nunca ficou a evidência disso aí, né? Com certeza. Na pandemia eu achei algo interessante. Eu estava assistindo a live da doutora Fernanda. Eu não lembro agora a data, acho que foi dia 27 de março. E eu vi alguns empresários contábeis que eu conheço comentando na live. Doutor, os escritórios contábeis, quando vão abrir, a gente precisa trabalhar. Eu não sei eles, mas eu não deixei de trabalhar um só dia. Trabalhei todos os dias, porque existia por trás todo um aparato tecnológico que nos permitiu isso, um servidor. Você tendo um servidor e tendo o seu sistema lá, um investimento em tecnologia, tranquilo. É isso. É o que está faltando no mercado, exatamente. E as pessoas, assim, desde a época do SPED, logo quando surgiu o SPED, né, que foi, coincidentemente, foi na época que a gente estava divulgando também a ADF, lá na Secretaria da Fazenda, e todo mundo, quando eu falava no SPED, disse, Marisa, não vai existir. Nossa, vai existir, já está já lhe pegando, a ADF você vai estar com saudade já da ADF, né? Então, a gente tinha isso aí, sabe o que era? Era exatamente a evolução que a gente estava vendo no mercado. E essa pandemia acelerou mais. Porque hoje você faz uma consultoria, no meu caso aqui, hoje eu estou em São Paulo. Aqui, com clientes que eu tive que visitar aqui em São Paulo. Então, hoje eu estou em São Paulo, amanhã eu estou em Porto Alegre, amanhã eu estou no Ceará. A gente faz esse link e a gente tem que acompanhar. Aí o que vai ajudar é o estudo, né? A gente tem que ter uma legislação acompanhando a gente ali de noite, né? De manhã, de tarde, de noite. E ainda tem a questão tecnológica, realmente, que não pode faltar em momento algum. Com certeza. Logo que estava saindo vários decretos, eu baixei o aplicativo do Diário Oficial. Uhum. Show, né? Enxurrada de legislação. Acompanhando. Outra coisa também que a gente podia falar aqui era da questão do perfil, tá? O perfil do arquivo. Socorro. A gente falou de preenchimento, falou da estrutura do SPED, mas eu acabei não lhe perguntando do perfil. Perfil qual é o perfil? Que eu vou, depois o mesmo perfil hoje da empresa do Simples, do normal.
tá certo? Não tem diferença. Por que que a gente colocou isso aí? A ideia de que a gente ter colocado na época o mesmo perfil é para não ter que mudar outros estádios. Ah, vamos criar aquele C, né? Que tinha aquela história do espedinho, o C. Aí ia dificultar, porque digamos que eu seja um contribuinte do Simples Nacional que apresentei no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chegou lá no mês de março, notei que tinha ultrapassado e vou ter que retificar. Poxa, eu vou ter que retificar desde agosto até o mês de março essas informações. Aí agora eu vou ter que mudar de perfil B para o perfil C? Não. Olha, está no perfil B, tá show. Sisteminha seu tá show. As entradas, eu só pago substituição tributária por entrada. Ótimo, porque você já declarou as suas entradas sem nenhum crédito, sem base de cálculo de ICMS, sem valor de ICMS. Então tá show, você só vai acrescentar aí no caso, se não tiver já dentro do seu sistema a saída, acrescenta a saída e envia para o fisco juntamente com a informação da saída. E os itens lá estão compostos, é lógico, as informações dos itens nas operações de entrada. Documento eletrônico, né? Numa empresa normal não é preciso enviar item nenhum. Uhum. Pois é, Socorro, eu tenho visto, às vezes eu vejo sistemas mal parametrizados, porque no SPED a gente tem o perfil A, B e o C, né? E eu vejo muita gente gerar no perfil A e enviar tem no no perfil A? Tem, sabe quem é? É o pessoal de comunicação. Não, O pessoal de mas comunicação é A. comércio. Eu já vi Comércio casos de também? comércio está trabalhando no perfil A. Aí eu já cheguei a corrigir. Mas Quando acontece isso, o erro, sistema recusa lá na erro de Cefaz. parametrização. Porque assim, quando ele envia, porque assim, como é que é o cadastro, né? O cadastro é assim, o cadastro é a responsabilidade de cada secretaria de Fazenda. Então a gente pega o cadastro, pega a base do cadastro e manda para a Receita Federal. Então, quando o fisco diz assim, Dona Maria do Baturité é perfil B, então o sistema só recebe se for perfil B. Ele não recebe outro perfil sem ser o B, tá? Então, embora ele Perfeito. bota lá no sistema, ele vai ter problemas realmente, às vezes, com a informação. Socorro, me tire uma outra dúvida. Eu vou seguir até uma certa sequência de operacional, certo? Ok. Me diga, e retificação? A gente falou como é que tem que ser feito, eu cheguei a mencionar também alguns erros costumeiros que eu vejo em contadores, e isso tudo nos leva a entrarmos em um processo qual deve ser, um processo de compliance. Para isso, quem preencheu errado tem que retificar. Me diga aí, Tranquilo. Hoje como é a o taxa processo foi da abolida, retificação? né? A taxa hoje não tem mais taxa, a Secretaria de Fazenda não cobra mais taxa de retificação. E é como eu falei, a retificação é para quê? Eu mudei de regime de pagamento, então acrescenta só as informações das operações de saída, mais os itens de entrada e de saída. E a apuração do imposto, se houver, né? Não, sou um contribuinte por quê? Porque eu estou cheio de crédito, vai que eu estou fazendo aqui, tá? Uma auditoria na minha empresa, e vive que eu estou mandando os SPED tudo com crédito. Porque a gente pega, né? Muitas empresas, às vezes, que não é para declarar o crédito, aí quando ele pega a nota, importa com todos os valores de crédito e deixa lá. Aí quando a gente logo, opa, essa empresa do Simples, cheia de crédito. Para que aquele crédito? Né? Não tem necessidade. Quero fazer essa retificação. Então altera sem problema nenhum. Tá? É interessante Perfeito. até para poder não estar chamando, deixar ajustadinho. Eu sempre falo que o monitoramento pode ser um pé para uma fiscalização. Então, se Socorro tem você tem também uma um. ferramenta como o CIGET, que é maravilhosa e agrega muita informação, então trabalha com o CIGET, vê o que às vezes o fisco comete alguns erros, algumas falhas, que é normal, né? Tanto processamento. No CIGET pode ter algumas falhas, né? Mas é uma ferramenta maravilhosa que ele trabalha com lá e tenta sair do monitoramento para nem chegar o monitoramento perto dele. Socorro tem também uma ferramenta aqui para o SPED que eu acho que muitos desconhecem. Por dentro do ambiente seguro, é você verificar o processamento, inclusive, da retificação. Porque quando a gente vai retificar, pessoal, se tiver alguém aí que não conhece o processo, eu vi que tem gente, inclusive, até de outros estados aí nos acompanhando. E quando Eu você vai mandei o convite para alguns colegas do GT. Maravilha, maravilha. Foi. E quando grande Felipe Teixeira, grande advogado tributarista e nosso colega professor também lá do IPOG, Isso. o que acontece? Quando você vai retificar, pessoal, você seleciona
no pedido de retificação, qual bloco do arquivo você está retificando, e você pode até selecionar todo, tudo bem. Mas aí, no momento que você retifica, muitas vezes, como a colega Socorro citou, pode acontecer algum errinho de sistema e o fisco não processar aquela informação. Por lá, você tem como acompanhar tudo isso. Eu digo porque eu já acompanhei, já vi casos de que não estou lembrando agora de cabeça a expressão, mas citava que a declaração não estava processada. Você retifica novamente, processou, beleza, resolveu o problema. Mas por lá você acompanha tudo. Você acompanha até a estrutura do arquivo que você enviou. Grande Isso, com Rimene, grande certeza. colega também aí. Grande abraço. Isso, tá? E o interessante, tem que apresentar FECOP do Simples Nacional, tem que apresentar... Não, tem sim, tá? Quando tem o débito do FECOP, quando é de responsabilidade dele. Agora ele forma onde? Débito extrapuração, ok? Débitos extrapolação, né? Tá? Toda a informação de ICMS antecipado, a informação de FECOP, a informação com relação a ICMS-ST, diferencial de alíquota, é tudo débito apuração. Inclusive, né, com relação ao antecipado, a ST e o diferencial, isso aí está substituindo, né, a DSTDA, né? Aquela declaração de substituição tributária, antecipação e diferencial, ok? É ela que está sendo antecipada. Perfeito. Socorro, seguindo a lógica, a gente ainda estava falando aí nas retificações. Eu até tinha que criar. Márcia Oliveira entrando aí, minha colega. Sempre a gente está fazendo alguns trabalhos juntas. De abraço. Vamos falar, a gente já falou do preenchimento, falamos do perfil, falamos da retificação, e a gente chega a um ponto que a gente falou assim rapidamente no início, que foi ao cruzamento de dados, cruzamento de informações, que é possível com as informações que são preenchidas em SPED. Eu queria começar o cruzamento, até por você também citou e entrou, na questão do estoque. Muita empresa com problema de estoque. Agora, o que eu vejo, Socorro, do estoque, é que, infelizmente, também da minha época na empresa de software, eu pude ver isso, tem muitos contadores que alimentam o estoque fiscal de forma errada, às vezes até por desconhecimento. Qual é essa forma errada? Hoje, com os documentos fiscais eletrônicos, com a permissão do XML, às vezes a empresa ela tem aquele sistema apenas de emitir nota fiscal, e com esse sistema de emitir nota fiscal, ele transmite para o contador o XML. Aí o contador vai lá, pega os XMLs de compra, ele tem algum sistema que captura esses XMLs, e ele apenas importa no seu sistema de escrituração fiscal. Só que ele só importa, ele não trata o arquivo. Ele ainda trata ali uma tributação, mas ele não trata o cadastro do arquivo. Ele não faz um de para. Não, isso. No que é mais simples, inclusive, que é o código do produto. Ele acaba usando o código do fornecedor na entrada como código do produto da empresa. E na saída tem outro código. Isso acaba gerando grandes divergências de estoque. É o caso que a gente vê de empresas que compram e vendem com total cobertura de documento fiscal, e elas são autuadas por omissão de entrada e omissão de saída. Pronto, tranquilo. Eu sempre digo, o coração do SPED onde está? No cadastro dos itens. É o coração. Ele ali, quando está trabalhando, não está trabalhando bem, o cara, eu importei de acordo com o fornecedor me passou a mercadoria. Ele vai ter problema com relação ao item. A unidade de medida, que também é outra coisa que também dá muitos problemas de estoque. Tá? Então, esses dois problemas aí são o coração. Se ele não tiver um cadastro de item bem justo, bem confiável, ele não consegue trabalhar realmente os estoques. E lembre, não adianta ele mandar um estoque lindo e maravilhoso para o fisco, tá? Porque quando o pessoal da fiscalização pega, ele pega o quê? Ele pega as suas entradas,
que você mandou lá na escrituração fiscal digital, menos as suas saídas. Ah, mas o pessoal do Simples não tem saída. Tem a nota fiscal eletrônica, A tem o saída cupom dele é a entrada de fiscal alguém. eletrônico, né? Tem disso aí. Então, isso aí, essas informações, ele pode calcular seu estoque, ele pode pegar com suas informações, tá certo? Então, é essas informações, esses cuidados que tem que ter com relação aos estoques, as informações dos itens, tanto para o Simples Nacional e mais do que nunca para o pessoal regime de pagamento normal. Perfeito. Ainda falando de cruzamento, eu também dei o bônus, tem muita gente entrando depois, talvez não pegou, quanto ao PG10, né, que a gente estava falando. Que hoje o Sim, PG10, ele está trazendo a informação diretamente do que a Cefaz está passando. Meu PG10, eu informei que minha empresa teve um faturamento de 70 mil reais. Porém, eu emiti de documento fiscal 80 mil. Aí eu tenho uma divergência de 10 mil reais. Não se isso. preocupe, não, que logo após o seu SPED e o seu PG10, ambos serem processados, lá na sua caixa postal do seu ECAC, já na Vai Receita estar Federal, vai apresentar divergência. tranquilo, tá? Isso aí é tudo oriundo de cruzamento. Assim Cruzamentos de como documentos cruzamento, já eletrônicos. saindo do âmbito da Cefaz, eu vou para o âmbito da Receita Federal. O que a gente tem de quantidade de empresas, eu digo que eu já vi muito caso na vida real, sendo bem sincero, de empresas que muitas vezes elas não faturam no mês valor suficiente para suprir folha de pagamento. A Receita Federal, e com cruzamento fiscal, já identifica logo alguma possibilidade de sonegação fiscal. Bem Isso. como algo que é muito comum, nós sabemos, é os cartões de crédito. Outra grande ferramenta para o fisco, né? Tanto federal quanto Exatamente. estadual, né? Eu tive, ano passado, isso foi ano passado, no mês de julho, eu dei uma aula lá em Teresina e conversando, entrei nesse assunto, mostrei o CIGET lá para os alunos, lá no Piauí, e eles me informaram que lá iniciou-se as cobranças dos cartões de crédito. E aí eu mostrei o CIGET, mostrei o TEF, eles ficaram encantados, porque lá eles estavam recebendo a informação que o fisco já chegava com aquela informação. Você vendeu tanto. Ele não tinha nem a oportunidade de fazer ele mesmo um cruzamento de dados, que é diferente de nós, aqui nós já temos tudo isso em mãos. É só Nós temos tratar a informação. com certeza, tá? E cartão de crédito, assim, para você ter ideia, eu falei agora federal e estadual, eu conversando com um colega do grupo também da comissão do SPED, que é da prefeitura, né, aqui de Fortaleza, também lá estão pegando essas informações. A Estão fazendo esse prefeitura, há 2 bate-nona. anos atrás, eu cheguei a visitar o núcleo de auditoria da prefeitura. Lá, acho que eu não cheguei a contar, mas era mais de 20, 30 por aí auditores já fazendo esses cruzamentos de cartão de crédito na prefeitura. E muitos contadores se assustam com uma notificação, uma cobrança que já chega. Eu estou aqui com um colega aqui perguntando sobre o estoque dos Simples Nacionais, optantes do Simples. Está obrigado a declarar no SPED? Sim, é o mesmo período lá, tá? Sempre no arquivo do mês de fevereiro de cada ano tem que informar aí o SPED, tá? Que no O estado do estoque aí. Ceará, o fevereiro, a gente envia, você pode enviar até o último dia útil do mês de maio. Isso, que é a entrega até o 30º dia do terceiro mês subsequente. Esse é o prazo, Exatamente. tá? É um pouquinho Exatamente. diferente dos demais aí, ok? Então, mês de fevereiro vai até maio, no caso aí, maio de 2020, né? Que até o 30º dia do terceiro mês subsequente. Exatamente. Ok? Socorro, e aí, sobre cruzamentos, o que é que você tem mais a falar? O que é que o SPED nos Pronto. permite? A gente já falou de estoque, já falou de faturamento, Pronto. já falei até de folha de pagamento. Foi. A Alzira está colocando aqui, tem no CIGET, inclusive, consolidação de CNPJ básico. É muito interessante essas informações para o CNPJ básico. Eu acho que, inclusive, quando eu estava lá, a gente deixou uma consulta lá com realmente por CNPJ básico, porque assim, é a maior ferramenta que se pode ter. Inclusive, tem as outras, eu não sei como é que está hoje lá na Cefaz.
Mas para eu que ainda tenha lá eu sou um contribuinte tem na Paraíba, porque quando ele manda, o contribuinte manda o PG-DAS-D, ele manda com as informações de todos os estados. Consolidado. Consolidado. O valor Na verdade, faturamento que ele foi para divide Paraíba. filial por filial, mas é algo que se consolida. Isso, exatamente. Ele manda pela matriz, né? Que é enviado pela matriz. Porém, ele coloca lá, o CNPJ 001 é tanto, 002 é na Paraíba, 003 em Pernambuco. Então, aquelas informações vão para a secretaria. E isso aí é uma grande ferramenta que a Cefaz tem, que pode trabalhar essas informações ali. Exatamente. Bem aí, Socorro? Tudo bem. E aí, o crédito relativo à carta... Tu vê que o que estão falando? É. Já tive clientes com diferença de cartão de crédito que receberam a carta no ECAC. Cruzamento fiscal, viu, Dalano? Vamos ver o que é que tem mais. O Leandro aqui está falando que tem as entradas de crédito. Pode estornar na escrituração? Sim, Leandro. Tá, eu sempre digo. A forma que é para escriturar é sem crédito nenhum. Mas se ele estornar lá na apuração, tá certo? Não houve prejuízo nenhum para o Estado. A minha visão é que não houve prejuízo nenhum para o Estado. Então, não tem problema, tá? O ideal é que, realmente, sem escritura, sem débito, sem crédito, sem informação alguma, tá? Aí os problemas, às vezes é de quê? De alguma devolução, aí acaba gerando um crédito, às vezes gerando um débito quando coloca lá um débito. Tem algumas informações que acaba gerando um débito. Aí, quando gerava o débito, aí sim. Eu sou um contribuinte do Simples Nacional, mas eu gosto de mandar com tudo logo. Porque no dia que ele mudar, já está tudo ok. Não tem problema, tá? Só tem cuidado com os débitos para não bater na dívida ativa, né? Já que é um contribuinte do Simples, não tem que fazer apuração. Socorro, tem outro ponto também importante. Quando a gente fala em crédito, eu já vou aqui entrar. Até mesmo na escrituração, que às vezes também gera dúvida quanto a produtos monofásicos, inclusive venda de produto com substituição tributária, que eu já vi casos, principalmente em farmácia, vou dar o exemplo que a maioria dos produtos são monofásicos, e também substituto tributário no Estado, é que lá o contador não fazia o processo de segregação de receitas, por exemplo, aonde você faz com que o contribuinte economize. E, por incrível que pareça também, Socorro, eu já vi pessoas do fisco, você explicar a situação para ele, eu já precisei explicar, inclusive, para uma vez, uma situação a respeito de como estava sendo preenchido o PG-10, com a questão da substituição tributária. Que a empresa ela tinha venda por substituição tributária e tinha venda normal. A gente fazia a segregação, expliquei como era o processo para ele poder entender como eu estava chegando àquilo. Aqueles valores. É interessante você ter toda a base de cálculo, de tudo, principalmente quando se fala em créditos. Isso, com certeza. E falando mais um pouquinho de crédito aí, aquele contribuinte do normal, né, que não tem crédito, tem que ter assim, eu não me acredito disso e daquilo. Sempre é baseado, às vezes a gente tem que verificar. Como é uma informação única, um arquivo único, às vezes você tem que consolidar uma informação, porque tem aquela informação que você manda para o fisco estadual, mas tem para o fisco federal, que são das contribuições. Então tem que ter muito cuidado com relação aos créditos, com relação a essas informações aí, como devem ser procedidas, tá certo? E não esquecer nunca, antecipado, substituição, tudo isso tem que ser informado. Né? Antecipado se informa na apuração do ICMS normal, débito extra apuração, e substituição tributária se informa na apuração da substituição tributária lá no E210, que é a informaçãozinha onde você coloca só o valor que você tem que pagar recolhido ou a recolher de ICMS ST. Perfeito. Socorro, e eu acho que do nosso assunto, quem já tratou muita coisa, falou muito do SPED, eu acho que está faltando alguma coisa ainda, que é o futuro do SPED, o futuro da obrigação. O que é que você acha? O que é que está por vir? O que é que você saiu recentemente? E o que é que já vinha sendo trabalhado? Se é que você pode falar aí alguma coisa? Não, tranquilo. Eu acho que é um avanço maior. Nós somos
Eu sempre tive orgulho do meu estado, que a gente sempre partiu na frente, né? De vários projetos, né? A gente é modelo aí, você vê mesmo aí quando você saia dando aulas aí em outros estados, o Ceará, Eu vou realmente te tem citar isso um e aquilo. exemplo. Eu vou te citar um exemplo rápido. Eu me graduei não no Ceará, eu sou cearense, mas eu me graduei na época no Piauí, eu morava no Piauí, e meu sonho era concluir a graduação já vir para o Ceará. Porque eu sempre vi aqui, e foi o que meus professores lá me passaram, que aqui era meio que o centro da, do aparato tecnológico da contabilidade no país, onde saíam as grandes ideias, onde saía muita coisa, muita tecnologia. E, no entanto, que logo que eu me formei, eu já vim para o Ceará e voltei Com para cá. certeza. Olha o Delano aí, essa pergunta é para você aí, ó. Mercantil optante pelo simples. Posso colocar CFOP de saída CFOP, 5403 sem problema. e PIS 5405 monofásicos. Delano tem que avaliar a situação, até pelos monofásicos. Primeiro, antes de tu verificar a CFOP, eu te aconselho que tu verifique logo o cadastro desses produtos. Segregue esse cadastro, é principal. Depois que tu tratar os cadastros, aí sim, vai tratar individualmente os produtos. Para no momento que tu for fazer uma apuração por CFOP. Tá bom? Sim, Opa! Socorro. Então, Falando então ainda do futuro da obrigação, acabei lhe cortando. antes do futuro aí, estão perguntando aqui o prazo do envio diante da pandemia. Assim, o decreto que foi o 33.629, né? Ele saiu de uma Uhum. forma geral. Eu acho que faltou um pouquinho de detalhes, porque assim, nós temos dois tipos de prazos distintos, tanto para o contribuinte normal e para o contribuinte que é do Simples Nacional, né? São totalmente diferentes os prazos. Então, assim, o decreto não colocou essa diferença com relação aos dois regimes, né? Então, assim, ficou dentro do decreto assim, de março a abril, né? 20 de junho, né? Só que abril, né? Não houve, não se fala nem novo prazo, nem excepcionalmente novo prazo, né? Porque o abril do Simples Nacional é do dia 20 de julho, né? Que abril é maio, junho, julho. Terceiro mês subsequente. 30º dia até o dia 30 de julho. Né? Então, no mês de abril aqui não tem que se falar em prorrogação. Não ocorreu prorrogação. Continua ainda, tá? Ao meu ver aqui, até o dia 30 de julho. Certo? Realmente houve uma prorrogação maior pelo decreto aqui da pandemia, que foi para o contribuinte normal que mensalmente entregava a informação. Tá? Mas o simples Mas você já março, tem um prazo maior, né? isso, já tem um Já prazo maior, favorece mas bastante. março eu vou considerar março de 2020, né, que está dentro do decreto, 20, dia 30, março aqui, ó, 30 de junho. Então, março continua dentro de 30 de junho e não 20 de junho. Né? Perfeito. Esse decreto aqui está mais voltado realmente para o contribuinte de pagamento normal. Ok? Socorro, e Espero sobre que o futuro da dia obrigação, o que é que 30, você acha? a Lizia está me corrigindo aqui, dia 30, até o 30º dia do terceiro mês É, o dia subsequente. 30. O do simples é Dia dia 30. 30. É. E E o sobre o futuro, né? futuro, o que é que você acha? O futuro, a gente tinha um projeto dentro da secretaria que já estava conversando, né? Que era sobre a gente fazer exatamente uma declaração. Partir para essas coisas, pegar esses documentos eletrônicos, pegar essas informações, tá? Na época lá que eu estava à frente era João Marcos, do projeto, né? Me convidaram para participar do projeto, e era exatamente disso, era a gente trabalhar as informações e própria Cefaz gerar a declaração, né? E o contribuinte só somente assinar. É lógico, porque para chegar a esses passos aí, como eu tinha falado para você, a gente tem que passar por algumas reformas, algumas alterações na legislação, né? A gente, no estado do Ceará, a gente tem muitas complicações, assim, diferença de alguns prazos, alguma referência para alguns produtos, então tem que trabalhar mais numa linha mais normal, assim, mais comum, Nós temos começar por esses contribuintes. muitos regimes especiais, né? Muitos Isso regimes, acaba criando muita. às vezes um termo de acordo que é daquele jeito, mas de repente num termo de acordo faz toda uma diferença na apuração. Então, esta linha ali, eu
partiria do princípio que pegaria pelo menos um leque de contribuinte mais normal, entre aspas, né, mais tranquilo, para depois começar a trabalhar e tirar as arestas aí com relação a essas outras legislações que nós temos aí, dificuldade. Até mesmo pela reforma tributária aí que está vindo, eu acho que a gente consegue lá, o pessoal da secretaria consegue trabalhar desta forma. Eu acho também, ainda falando de futuro da obrigação, você citou reforma tributária. E reforma tributária é algo que, com certeza, vai ser primordial para definir o futuro. Com certeza. Dessas obrigações. Porque não tem mais sentido hoje, a gente ter a obrigação acessória. Não tem. Hoje a gente tem SPED para vários tipos. Tem vários tipos de SPED para vários tipos de tributo. A reforma tributária, ela prevê realmente reduzir os tributos, unificar tributos, e com isso... com isso vai correr na tecnologia dos documentos eletrônicos, né? Que a gente também pensa na reforma... o negócio que a gente tem que pensar, eu, por exemplo, penso numa reforma tributária que não seja somente com relação a alíquotas, somente com relação a impostos, mas também com relação às burocracias, né? Tirar aí a carga tributária ser mais únicas, mais unificadas, para que trate todo mundo mais ou menos no lugar. Porque assim, é muito estranho, às vezes você pega uma empresa, né, para fazer uma consultoria, aqui no estado do Ceará é um jeito. Quando você pega a empresa lá no Rio Grande do Norte, é outra. Epa, peraí, eu vou ter que estudar a legislação do Rio Grande do Norte. Eu vou ter que estudar a legislação do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um Brasil enorme e com essa briga enorme de legislação dificulta muito o trabalho da gente. Com certeza. Pessoal, eu queria abrir aqui um momento para dúvidas. Quem tiver dúvidas aí para a gente poder sanar, de discutir um pouco mais. A gente já falou aqui de futuro da obrigação, já falou de todo o projeto SPED. E eu vou abrir até, a gente falou de futuro, falou do projeto SPED, eu até adentrei nele, é o CIGET. Eu sou apaixonado pelo CIGET. Que bom. Tem algo na Cefaz que eu amo, é o CIGET. Ótimo, eu estava vendo muito tempo no CIGET. E lá a gente está hoje com... e cada vez mais crescendo, porque assim... as ferramentas, documentos eletrônicos que faz o mundo mover hoje, a parte contábil mover, né? Sim. E assim, eu fico assim, aperreada quando eu vejo realmente um contabilista, um profissional, dizendo assim, eu não fiz home office porque eu não tive condições de fazer, porque meu sistema não estava preparado, porque isso aqui. Porque assim, isso aí já deveria ter visto uma previsão do futuro. Esse vai ser o meu futuro. Certeza. Mas eu acho que com essa pandemia tem um sentimento que a coisa vai mudar, dizer assim, poxa, agora eu vou me preparar mesmo, porque se houver outra pandemia, Deus defenda, eu estou aqui preparado. Né? Aí, socorro, Delano está indo mais à frente. Delano já está querendo o bloco cair. Deus defenda. Não, Delano, tá? O projeto nunca foi montado num grupo, nunca foi montado para Simples Nacional. Delano. Se lembrarem, foi por ti agora, mas está esquecido. Foi, tá, Delano? Nunca foi preparado para o Simples Nacional. Nunca se falou no grupo. É tanto que quando a gente botou o bloco K lá dentro do GT Nacional, aí começou a chover, Simples Nacional, vamos botar lá na legislação. Aí a gente tacou lá na legislação, impedindo, inclusive, de qualquer estado trabalhar com o bloco K, né? Já no Simples Nacional, que já é difícil para as empresas grandes, né? Que tem grandes movimentos. Já não é simples. Isso. E para o Simples, já não é, muita coisa já não é simples. Imagine colocar bloco K lá dentro. Não, tá? Definitivamente não. Eu sou a primeira pessoa a gritar se aparecer um negócio desse, uma mudança dessa na vida. Certo? Com certeza. Serve Contábil. Falou aí, deu oi. Diga aí, você tem alguma dúvida? O que é bom nessas coisas assim é a participação das pessoas, né? Justamente. Muito troca legal. De informações. Troca de informações. E a gente tem muito que aprender, né? Com certeza. Sala de aula é um local de aprendizado. Aqui é um local de aprendizado. Quando a gente vai fazer uma consultoria, já é outro local de aprendizado. Você aprende algo diferente. Isso. Porque você acaba vivenciando várias realidades. Eu tive o privilégio de, né, já tá do outro lado, né? Já estava no fisco e agora estou do lado de cá, então assim, houve uma mudança, né? Socorro, então, assim... me bateu aqui agora uma ideia de lhe perguntar algo, até aqui na presença deles.
Monitoramento para a empresa do Simples Nacional. Monitoramento estadual. Existe, né? O pessoal gosta muito de monitoramento. Eu acho que o monitoramento cresceu muito em todos os estados e está todo mundo aí avançando, né, com as ferramentas de monitoramento. Né? O mais indicado hoje é exatamente a gente ver com o contribuinte, conversar, até porque nós existimos, do jeito que houve uma evolução da parte tecnológica de documentos, isso e aquilo, houve também uma evolução industrial. Que a gente, às vezes, vai... Você tem uma ideia bem rapidinho, né? Você tem uma ideia, quando a gente montou o SPED, há uma tabela lá de itens, tá? De informações, uma tabelinha que você até diz assim, isso aqui é um colchão, isso aqui é... Né? Que a gente não usa aquela tabela. Mas houve uma evolução tão grande que quando a gente divulgava uma tabela, outra já aparecia. Porque houve uma revolução também tecnológica. Né? Então, assim, eu considero, assim... fundamental essa apreciação com relação a essa informação. Socorro, estão você contra a FD para o Simples? Contra a FD para o Simples, não. Estou contra... Primeiramente, estou contra o Bloco K para o Simples Nacional. Foi isso aí que eu falei, Guilherme, tá? Bloco K para o Simples Nacional, não. Outra, eu já estou lhe dizendo que FD para o Simples daqui um dia não tem mais. Nem para Simples e nem para outra obrigação. Para outro regime de pagamento. FD tem que acabar. A escrituração fiscal digital é uma obrigação acessória, tem que acabar. Mas com isso vai ter que o fisco também se modernizar, tanto com relação à parte tecnológica, né? Com relação também à legislação. Tem que ter um avanço aí na legislação. Com certeza. Até eu acho que falta um pouco de maturidade dos empresários e, inclusive, de alguns contadores, de pensar o seguinte: ora, se o fisco está se modernizando, trazendo tecnologia, o fisco, meu amigo, ele está totalmente preparado e com amparado tecnológico para lhe autuar. Cabe você se preparar até mais do que ele. Você tem que tratar um cadastro, tratar a obrigação, tratar o preenchimento. Você tem que estar em conformidade com tudo. Isso. Multas, autos, de acordo daqui um dia vai ser automático? Sim. O DTE aí, quando eu saí lá, estava desenhando o DTE. Então, o DTE ainda não está, ele está em processo. Está em processo ainda, mas o desenho do DTE é exatamente, é notificações automáticas, ciência automática, tudo automático. Eu acho que, João Neto, eu acho que agora a gente tem que dar um oi pro pessoal aí, vai encerrando. Nos minutos finais, eu queria aqui agradecer a presença da nossa ilustre colega Socorro. Foi um grande prazer, Socorro, dividir esse momento com você. E queria deixar aqui nossos agradecimentos, meu agradecimento pessoal, meu agradecimento pela Comissão do Simples Nacional e o meu agradecimento por todos os contadores do CRC Ceará, e principalmente aqueles que aqui estiveram e aqui vão ver esse vídeo que vai ficar gravado e que puderam partilhar desse conhecimento que você trouxe a nós. Muito obrigado, viu, Socorro? Eu que agradeço, tá certo? Eu agradeço o João Neto aqui, né, em nome aqui do pessoal do CRC também, né? Da comissão também do SPED, que eu faço lá e tenho um maior orgulho de participar dessa comissão, que é maravilhosa, tá? A gente aprende todo dia juntos, conversa lá de bate-papo e reuniões. Estão surgindo aí novos projetos na comissão, tá, pessoal? Aguarde aí que está surgindo coisas boas aí na comissão. Aquelas reuniões que a gente tinha em auditório, deve estar voltando aí com novas ferramentas que a gente vai utilizar. Então, a gente vai começar a trabalhar com vocês, com as dúvidas, né? E trabalhando, conhecendo as pessoas, tá bom? Até mais. Grande abraço, obrigada a todos os participantes, né? Sem vocês, a gente aqui não existiria. É verdade, viu? Tá bom? Um beijo bem grande. Mais, pessoal. Tá bom, tá. Um abraço, tchau. boa noite a vocês. Boa noite. Saúde. Isso.